Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos inaugurando uma nova etapa ou uma nova fase aqui no canal, onde eventualmente eu trarei alguns convidados para participar dos nossos bate-papos. Na tarde de hoje eu escolhi a Rosa para inaugurar essa fase e a Rosa ela é professora de yoga, atua aqui em Vinhedo e nós somos amigos já há muito tempo. E eu acredito que ela seja uma pessoa extremamente capacitada a nos falar a respeito desse tema, que é um tema tão controverso. Uma vez que eu percebo nos meus atendimentos que toda vez que eu sugiro para a pessoa fazer yoga, tem uma certa reação, assim, não lá muito favorável, né? Já que a grande maioria das pessoas ainda imagina que yoga é uma atividade extremamente passiva, onde a gente só fica em estado assim de repouso, né, tirando incenso e ouvindo música, né, e que os resultados não são lá muito palpáveis, ou que os resultados eles não vão muito além da questão da questão física, né, e da questão de apenas acalmar a mente, né? Lembrando que as pessoas elas estão acostumadas com academia, né? Então elas têm uma visão diferente em relação ao que seja atividade física, né? E a yoga, ela aparentemente parece que ela vai na contramão disso que está estabelecido conceitual, comumente, né? Em termos de atividade física e mental também, né? Que na verdade ela acaba sendo uma comunhão, acaba sendo um encontro perfeito entre o corpo e a mente, né? E consequentemente o espírito. Então, como eu já disse, a Rosa está aqui. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar antes da gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá, Rosa. Oi, então, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Não sei a que horas que vão ver o programa a todos. Eu sou instrutora de Hatha Yoga, né? Já há mais de 20 anos e hoje atuo aqui na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Bom, a questão de algumas pessoas terem uma prevenção contra o yoga, achar que o yoga é uma coisa muito calma, isso acontece muito justamente com as pessoas que mais precisariam, né? Pessoas que sofrem mais de ansiedade, que são um pouco mais agitadas. Eu digo sempre sim, que a ansiedade é um bem da humanidade, né? Todo mundo tem. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade. Mas eu acho que, assim, primeiro, a gente precisa definir um pouco melhor o que é yoga, né? Quando a gente vai se aproximar de alguma coisa que vem de uma cultura diferente, é bom a gente entender um pouquinho melhor a origem cultural, né, do termo ou dessa prática. E yoga, num conceito mais amplo, vamos buscar aí nos Vedas, né? O yoga já aparece nos Vedas, que são as escrituras mais antigas, né, é, da Índia, e que tratam de diversos temas. O yoga está presente em todos os temas, desde eles falam de medicina, eles falam de comunidade, política, eles falam de aeronáutica, tem todos os temas possíveis dentro dos Vedas. É como um manual para a humanidade. Basicamente, em todos os temas, o que se trata é do sofrimento humano, né? Assim como o Buda também tratou. Existe, por base, a humanidade sofre, né? E a humanidade, por esse sofrimento, vai em busca de ser feliz, né? Então, o yoga seria o caminho da saída desse sofrimento para uma vida mais plena, para uma vida mais realizada e mais feliz. Esse é o conceito amplo de yoga. Aí o yoga aparece de diversas formas, como uma filosofia, que é o Vedanta, aparece na forma do Hatha Yoga, que a gente pratica mais aqui, né, no Ocidente, que é o yoga para o corpo, né? Mas não é só para o corpo, né? É uma má compreensão disso. Hatha Yoga. Ra, sol, ta, lua, em sânscrito. O que
que significa uma união e uma busca de equilíbrio, né, entre todos os nossos corpos, não só o corpo físico, mas também o corpo mental, emocional e o nosso corpo espiritual. Ou seja, uma união, né, a palavra yoga significa união, ela vem de uma raiz, yoki, sânscrita, que significa aquela pecinha que atrela a carruagem aos bois ou aos cavalos, né? É uma peça de ligação. Então, o yoga ligaria a nossa parte mais densa, os nossos corpos mais densos, ao nosso corpo mais elevado, espiritual, a nossa alma e ao nosso espírito. É bem complicado para uma pessoa pensar, não, mas eu vou lá, vou sentar, vou fazer asana, como é que vai ser essa ligação? A gente começa pela parte mais densa, que é o corpo físico, né? Trabalhando esse corpo para que ele possa ter uma estrutura e um fluxo de correntes prânicas, de correntes energéticas espirituais elevadas, para que eu consiga absorver o conhecimento que vem a seguir. A maioria dos casos, a pessoa pratica um pouco tempo, fala, não deu resultado, eu não me iluminei. E, sim. O imediatismo dos nossos dias, né? É o imediatismo. É mais fácil ir ao neurologista, ao psiquiatra e pegar uma pílulazinha. Isso, uma Ritalina e pronto, né? Já está resolvido. Exatamente. Qualquer dessas drogas aí que vai, né, ter um efeito imediato, mas a custa a gente sabe, né, de efeitos colaterais. E, como tudo, né, a gente quer uma solução rápida, né, porque a gente tem essa ansiedade básica que é do humano, né? E as pessoas que se dizem mais elétricas, mais agitadas, mais ansiosas, né, mais angustiadas, elas têm uma dificuldade de começar a aquietar o corpo, que é a primeira parte, né? Então, o que é o asana é uma série de posturas físicas que vão primeiro trabalhar os nossos corpos mais densos e os mais sutis também, para que a gente receba de maneira adequada um fluxo energético. É uma maneira do corpo aprender a se sentar, a palavra asana, né, ou postura, como a gente traduz, significa sentar, né? Sentar-se para meditar. Então, a gente faz todo um trabalho físico para que a gente possa, ao se sentar para meditar, eliminar qualquer ansiedade do corpo. E aí trabalhamos com a mente, né? Aí a gente começa nessa atenção à respiração, na atenção à postura, e vai seguindo, né? Chegando em Dharana, né? Que vai você se concentrar num ponto só, Dhyana, que é você meditar efetivamente, e Samadhi seria então a conclusão desse processo todo, ou esse contato com o eu superior, o eu divino, ou a nossa tríade superior, ou o nosso espírito. Aí vários nomes, várias e o mesmo significado, na verdade, é um contato com o nosso eu superior. Esse contato, ele não é permanente, não existe, eu não sei se é o René que fala, não existe aposentadoria iluminada, né? Você não vai chegar lá, me iluminei, não preciso fazer mais nada. Mesmo que você, com um grande empenho, uma grande disciplina, com o tempo, com a paciência necessária, com a dedicação necessária, você venha a ter instantes de samadhi, né, de autorrealização, você não vai permanecer nele, você não vai permanecer nesse estado. O que acontece é que nem em Dharana, é que nem quando você acalma a mente por alguns instantes, você percebe que há dentro de você um espaço, um templo de paz, de equilíbrio, de harmonia, de bem-aventurança, de contentamento, um monte de coisa boa que você às vezes sente durante a prática, sem estar buscando, porque você está ali quietinho, porque você está concentrado na sua respiração, porque tem um som, porque tem um incenso, né? E a gente sabe que são formas sutis de melhorar a ambiência, né? Tanto o som quanto o perfume, né? São super valiosos por serem uma fragrância, nos liga a determinados, ou prepara o ambiente, limpa o ambiente, né? Para que a gente se sinta bem.
né, mentalmente e fisicamente também. O som também, né, ele tem a gente sabe que tem uma capacidade de harmonizar, né, determinadas músicas, assim como a gente ouve um batuque qualquer, aí, um funk, e isso te dá uma agitação em em outras áreas, né? No outro sentido, quando você ouve um mantra ou uma música clássica, uma música calma, tal, dá um refresco, né? Dá um refresh no ambiente, dá uma limpada, né? Então tudo isso para que então tudo tem a ver. O gesto que você faz, a música que você ouve, o aroma que você está, tudo tem um significado e uma importância dentro do yoga, né? Então eu vi muita gente dizer, eu não vou na yoga porque tem aquele incenso. Eu vi também uma Eu mulher tenho falando, uma alergia, vez né? veio perguntar, eu tenho alergia e tal. Eu nem uso incenso, né? Eu uso um purificador, assim, porque realmente a gente não encontra aqui com facilidade e a um bom preço incensos bons, né? Então, o importante é assim, o ambiente perfumado. Você pode perfumar com uma vela, você pode perfumar com spray, né? Desde que seja uma... Porque realmente a fumaça, às vezes, pode ser incômoda para algumas pessoas. Mas tem gente que fala assim, ai, uma vez uma mulher foi me procurar, eu tinha uma salinha lá em Jundiaí, e ela falou, ai, graças a Deus, aqui não tem incenso nem gato. É bem interessante isso, né? O que é legal, né, Rosa, a gente lembrar, né? Então, por exemplo, né, as pessoas pensam a yoga ela passa essa ideia dessa calmaria, né? A gente lembra o quanto que é interessante o que acontece, né? Então, que nem você falou, né? A gente tem que aprender a sentar, aprender a respirar, né? Então, é um processo, eu acho um processo extremamente rico, porque e é exatamente, né, as pessoas mais ansiosas elas vão procurar fazer yoga e elas ficam com a mente alerta, esperando o resultado, esperando alguma coisa acontecer, quando na verdade, né, a grande chave que a yoga nos passa é esse desligar da mente, né, essa mente inquisidora, essa mente que fica cobrando as coisas, né? O grande passo é o desligar dessa mente. E como que é o desligar dessa mente? Bom, existe a postura, existe o prestar atenção na respiração, né? Cuida, primeiro, o relaxamento físico, né? Então, os pontos de tensão do corpo. Por que esses pontos eles estão doendo? O que está acontecendo? É um esforço terrível, né? A gente desmontar o nosso corpo, né, a questão muscular, a questão nervosa, né, é muito difícil a gente desmontar isso. Depois vem a parte da prestar atenção na respiração, né? Então, silencia o corpo, acalma o corpo, daqui a pouco a respiração, prestar atenção na respiração até que aquilo fique mecânico. A partir do momento que a respiração fica mecânica, aí vem os batimentos cardíacos, né? Vamos começar a perceber os nossos batimentos cardíacos. É impressionante isso, porque o que acontece, né? São atividades sobrepostas que a gente vai passando para o nosso cérebro. Tá? Por incrível que pareça, né? Eu vou prestar atenção no corpo, eu vou prestar atenção na respiração, eu vou prestar atenção no batimento cardíaco. Tem a questão do som, né, da ambiência, a questão do perfume, como a gente comentou, né? Então, se vocês percebem, né, o cérebro ele passa a ter uma série de estímulos aos quais ele não está acostumado, né? E quando ele começa a partir desses estímulos aos quais ele não está acostumado, esse esforço que a gente tem em prestar atenção em tudo isso, né? Que durante o dia a gente não presta atenção na gente, né? A partir do momento que isso começa a acontecer, ele vai bugar. Ele começa a bugar por excesso de atividade, né? Tem determinadas yogas onde a gente tem que mentalizar cores, a gente tem que mentalizar sons por determinados tempos, né? É interessante, a gente vai, né? Essas atividades todas, elas vão fazer com que o nosso cérebro ele se desligue das nossas questões do dia a dia e ele passe a funcionar numa outra frequência.
E a partir do momento que funciona, né, Rosa? A partir do momento que ele começa a funcionar na outra frequência, aí que está o começo, né? O começo do trabalho da yoga. Diga, Rosa. Então, você vê, a gente vê que, bem ao contrário de falta de atividade, né? De gente que pensa que aula de yoga, então, eu vou lá sentar, ficar né? Sem fazer nada. Eu não vou aguentar, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa ativa, eu não vou aguentar. Não é nada disso. Você vai ter tanta coisa para cuidar do seu corpo, da postura, da sua respiração, não é? E assim, não é uma questão de parar a mente, deixar, não, é uma questão de manter a mente focada naquilo que você quer. É você exercer um domínio sobre a sua mente. Então, agora eu vou prestar atenção na respiração. Eu inspiro, eu expiro, né? Aí a mente pega e sempre sai, né? Ela vai lá para o supermercado, para a geladeira, para uma lembrança de um diálogo, por um medo futuro, né? A mente, ela está sempre... E aí você pega e traz, não, eu estou fazendo a respiração, estou me concentrando, volto para a respiração. E você, às vezes, demora a perceber, no começo, que a sua mente já saiu da respiração. Mas uma hora você percebe e volta. Ou você tem uma instrução, um instrutor, que de vez em quando vai tocar o sininho ou vai te lembrar. Se você não está aqui na respiração, volta. Volta para a respiração. Esse é o primeiro exercício de controle mental, de você se manter numa atividade. Isso te dá um estado de presença muito maior. No começo é difícil. Essas coisas são difíceis, principalmente para nós ocidentais, né? Manter-se quieto, prestando atenção em uma só coisa. Ora, a mente egóica, ela não gosta da repetição, ela não gosta da monotonia, né? Então ela vai escapando. E aí você acessa, então, o seu eu observador, que observa a sua respiração, que observa até o fato da sua mente não estar parando. A mente não vai parar. Se a mente parar, é porque você está morto. Entendeu? Ela vai continuar indo para os lugares, pensando, só que você, a partir de um momento, esse delay entre eu estar respirando e estar pensando em outra coisa, eu percebo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, até que eu nem perceba mais o delay e eu fique totalmente na respiração, totalmente concentrada. Esse é o primeiro exercício de Dharana, né? Que é a concentração num só ponto. No caso, a respiração. Pode ser no mantra, pode ser em alguma outra coisa que você tem até a alternância de gestos, de mudras, né? Que você vai fazendo de pé. Então, tem alternativas também para as pessoas que não querem ficar sentadas. Você pode fazer meditar caminhando, meditar com mudras, com sons, com as visualizações que você falou, né? Tem várias formas de educar a nossa mente. Mas é uma questão de educação. Seria, para mim, o meu sonho é que crianças, né, já na pré-escola, aprendessem alguma técnica, porque a criança aprende com grande, enorme facilidade. Elas entendem o que é esse silenciar da mente, né, que não é parar de pensar, mas ficar numa zona mais confortável de si mesmo. É interessante então, isso, né? Muito, né? Mas eu acho que aos poucos, né? E aí com uma linhagem toda de novos professores, com as novas lideranças do yoga, a gente vai chegando num caminho melhor. Né? O yoga, ele sofre, desde que ele entrou, por exemplo, aqui no Brasil, muitos preconceitos. Diria até que hoje ele está restabelecido, sabe? Que não há mais o preconceito de quem faz yoga, sei lá, né? A gente é estranha. Eu acho que hoje já tem até um efeito contrário, né? Não, é legal fazer yoga, só que não é para mim, né? A pessoa pensa, não é para mim, não estou no momento, não consigo, sabe? Porque esse lugar confortável onde a gente pensa que está, na verdade, é uma cama de prego.
né? A gente só não se dá conta que as nossas zonas de conforto, na verdade, são tapetinhos de prego, né? E a gente tem medo de tentar alguma coisa nova. Eu não estou falando só do yoga, qualquer outra terapia, né? Ou qualquer outro caminho de crescimento, de evolução pessoal, de evolução espiritual, como a gente queira dar o nome, vai exigir um momento de romper com esse tapetinho de prego, que não é nada confortável. A gente só está acostumado com ele, né? E fazer uma, uma tentativa de um novo caminho e dar-se um período para se adaptar a ele, né? Um desses caminhos que eu acho porque leva a esse autoquestionamento, que é o princípio do autoconhecimento, é o yoga. Viu? O yoga, mais precisamente, quando a gente fala em yoga, a gente fala em meditação, né? É a meditação. Não tem, sabe? A pessoa, não, eu não gosto, não sei. Começa com meditação guiada, começa com meditação caminhando, mas comece de algum modo, né? Porque é na meditação que a gente estabelece esse contato na nossa parte mais densa com a nossa parte mais sutil, ou do nosso mental concreto com a nossa mente mais abstrata, com a nossa intuição, né? É isso aí, É né? isso. Viu, Rosa, o que eu acho interessante, né? Essas questões, né? Porque o nosso, é que nem você disse, né? O nosso ego inferior, ele não gosta de perder o controle das coisas, né? E a partir da prática da yoga, a gente vai começar a desenvolver um contato com o observador. As pessoas, elas me procuram e às vezes elas falam assim, eu percebo, o primeiro passo, na verdade, né, da transformação é quando a pessoa começa a se perceber, né? Eu percebo tal comportamento, eu percebo tal pensamento, mas por que isso daqui insiste em permanecer na minha cabeça, né? Eu falo para as pessoas assim, olha, o que você precisa aprender é não se identificar com os pensamentos, né? Porque o nosso ego inferior é aquele que ele vai se identificar com os pensamentos, ele vai julgar os pensamentos, ele vai dar o veredito, né? E vai tentar ficar no controle das coisas, né? E enquanto a gente está, né? Enquanto a gente está nessa identificação, enquanto a gente está nesse julgamento, a gente está na caminha de prego, né? A caminha de prego ela é basicamente a nossa mente nesse processo, né? De ficar o tempo todo querendo estar no controle das coisas, né? E quando a gente começa, né? Fazer uma prática desse tipo, a gente começa a estabelecer o nosso código, a nossa conexão com o chamado eu superior, que para cada um vai acontecer de uma maneira, né? Então, né, tem gente que vai acontecer aí andando, como a Rosa disse, né, andando, ou tem gente que necessariamente precisa entrar em alguma posição, né? Mas é extremamente importante a gente entender como isso funciona, né? Porque as pessoas elas imaginam assim que vai de repente é como tomar uma pílula, né? Ela vai num local, vai fazer um exercício, a mente esvazia e pronto, né? Sai dali assim, Pronto. ó, não tenho mais problemas, não tenho mais nada, minha mente deu uma zerada, né? E na verdade não é nada disso, né? O que é interessante, outro dia eu estava vendo um programa aqui, né? Que ele fala assim, ele fala das etapas do desenvolvimento da pessoa. Então ele fala assim, ó, primeiro vem a autoobservação, depois vem o autoconhecimento, depois vem a autotransformação, para no final chegar na autorrealização, né? Então o primeiro passo, as pessoas elas vêm procurando autoconhecimento, né? Mas como que ela vai desenvolver autoconhecimento se ela não se observa, né? E tem que se observar imparcialmente, né? Não é ela se observando com as questões personalísticas dela, os valores dela, dizendo o que é certo, o que é errado, né? Ela fundamentalmente tem que aprender a ser imparcial a princípio com ela mesma,
e tem que se observar e tem que ser muito verdadeira, né? Muito sincera também, para dizer, ó, isso está certo, isso está errado, sabe? Admitir, ó, eu piso na bola nisso daqui, não precisa admitir para os outros, né? Mas admitir para si mesmo já é um primeiro passo, né? E a partir daí vai ocorrer aí fala assim, bom, a partir desse momento eu começo a me conhecer, né? Eu começo a me conhecer, mas também não conheço muito bem, né? É que nem quando a gente está namorando, que a gente imagina que está conhecendo alguém, né? Mas a gente, né? De repente a gente passa, casa, tudo, a gente passa anos e anos descobriu que não conhecia, né? Com a gente acaba sendo a mesma coisa, né? Então não existe essa questão assim a autoobservação, é alguma coisa que vai acompanhar o tempo todo, né? Aliás, essas 4 etapas, né? Eu vou observar, eu vou conhecer, eu vou perceber o que precisa transformar, aí eu tenho que transformar aquilo, vendo o que acontece, né? Ajusta aqui, desajusta ali, é o tempo todo acontecendo isso, né? Eu tenho uma experiência interessante com yoga. Eu pratiquei Hatha Yoga durante muitos anos, né? Tinha uma turminha nos meus tempos de São Paulo. E uma época eu fui quando a Monja Coen, ela ainda não era top, ela ficava lá na Liberdade, perto, acho que da estação São Joaquim, do metrô, e uma vez eu fui fazer uma meditação lá, né? E realmente, né, a meditação lá era uma coisa assim, tipo, 2 horas, a gente a meio metro da parede, né, olhando a parede assim, e ela com uma varetinha atrás da gente, assim, a hora que as costas iam arriando, assim, a musculatura, opa, ela batia com a varetinha assim para a gente se aprumar novamente, né? O que eu percebi nisso, né? Eu fui como iniciante, é claro, né? Mas o que eu percebi nisso, né? Então, um exemplo, né? O tal do banquinho, aquele banquinho que a gente usa para fazer yoga. Eu achei extremamente interessante aquele banco bem baixinho, né? Porque no momento em que eu me sentei naquele banco e coloquei as pernas numa determinada posição, né? Aquilo obrigatoriamente forçou a minha coluna a se aprumar e ativou a respiração baixa, né? A gente tem respiração baixa, média e alta, né? A própria Sim. postura, ela facilitou a respiração baixa. E a partir do momento que eu entrei naquela respiração baixa, ela possibilitou uma coisa que se eu tivesse fazendo sentado no sofá de casa, ou se eu tivesse fazendo em outro lugar, né, em outras condições, eu não teria conseguido, né? Então, o que é isso, né? Eu estou falando por isso, né? Então, É, né, a gente tem o autoconhecimento, a autoobservação, mas a postura é fundamental também, né? Porque a postura ela é facilitadora. Ela é facilitadora é. para que a gente possa atingir determinados estágios, né? Por isso que a gente começa com o asana, né? Com as posturas físicas, o alongamento, o estabelecimento de uma musculatura mais firme, com maior força, né? Muito trabalho com coluna, muito trabalho com coluna, porque é uma coisa assim, o yoga, ele não vai corrigir, por exemplo, uma hérnia de disco, mas ele vai corrigir se você a tensão que você coloca nessa hérnia e que faz dar dor, né? A hérnia vai continuar lá, mas você vai aprender a distensionar a região, né? Então tem um trabalho muito importante com isso que você falou, você se estabelecer, quando você estabelece a sua base, né? Num banquinho, numa almofadinha um pouco mais elevada, a coluna fica naturalmente ereta e o fluxo respiratório é mais fácil, né, de ser percebido, de atuar. A respiração é um ponto muito importante, né, no Hatha Yoga. Por isso que o Hatha, né, se fala assim, o Hatha é o yoga do corpo, o Raja é o yoga da mente, um passa pelo outro, É.
né? A gente não forrar yoga, o yoga real, o yoga da mente, sem passar pelo corpo. Porque se eu estou num corpo todo travado, né? Todo enrijecido, então, a consciência, né? O corpo acompanha a consciência um pouco. Então, pessoas que mais jovens normalmente são mais flexíveis. Por quê? Porque são mais flexíveis também conscientemente, né? Na sua consciência, são mais flexíveis. Se você passa um certo tempo estabelecendo um hábito, né, um costume, um pensamento, um valor, você vai se enrijecendo, você vai se engessando naquele valor, conscientemente, na sua consciência. E o mesmo vai acontecendo com o seu corpo, né? Então, à medida que a pessoa, o que eu percebo, né, em alunos que ficam, que se esforçam, tal, que tem uma disciplina de virem à aula, é que mesmo que eu não abra minha boca para falar em nada da filosofia do yoga, em nada sobre meditação, eu só dê asana, num ambiente calmo, né, e faça uma prática vigorosa, porque o yoga não é ficar, né, cansa uma aula de yoga, cansa muito. Tem bastante esforço envolvido, tem até um pouco, o que eu falo sempre, a gente pensa que o yoga não tem a parte aeróbica, né? Tá, faz uma força, tenta fazer um kakasana, que é uma postura de força, de equilíbrio, e vê como fica a tua respiração depois, né? Ela se agita. Tem um trabalho aeróbico, faz uma inversa e volta e vê como é que fica teu fluxo, né? Tem todo esse trabalho aí, da respiração e do pranayama para deixar a pessoa mais... Então, mesmo que ela não faça mais nada além disso, tá? Que ela só faça a parte... Faz Surya Namaskar, faz meia dúzia de asanas. Com o tempo, ela começa a sair e começa essa primeira etapa. Você falou, a primeira etapa é a autoobservação, mas tem uma primeira etapa que é quando a pessoa se toca, ela não está bem. Ela começa a se questionar, né? Peraí, eu tenho tudo, parece que está tudo bem, mas não estou bem. Tenho vazio, tenho uma angústia, o que eu preciso fazer para sair disso, né? Esse é o motor, né? Não devia ser visto como um momento ruim na vida da gente, mas como um momento positivo, porque é o momento que eu começo a me mexer, né? O incômodo, eu começo a perceber esses pregos me incomodando, e eu quero uma alternativa, um caminho para que eu me sinta melhor, né? Aí sim, a autoobservação, né? Eu começo a me autoobservar, porque sem autoobservação não há autoconhecimento, não vai haver meditação, né? E eu vou falar pela minha experiência. Eu sempre quis meditar, desde sempre eu queria meditar, e aí eu li tudo que aparecia a respeito, eu fui atrás de literatura de tudo quanto é jeito, encontrei muita coisa boa nos livros budistas, tal, mas também muita coisa equivocada. Até que eu li um livro budista e falei assim, olha, meditação não é nada disso que você está pensando. Você não vai, de repente, fechar os olhos, ficar quieta e ter um espolcar de luzes e coisas maravilhosas acontecendo. Ao contrário, você tem que ir para a meditação sem qualquer expectativa, sem qualquer apego a nada, sem desejo nenhum. Né? Você deve se sentar apenas. Né? E é muito difícil. Né? Extremamente aí mais tarde difícil. assim, quanto mais informação eu tinha, mais confusa se tornava, porque eu sentava para meditar, eu vou usar tal técnica, eu vou usar o mantra, então vou mantra, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, centenas de vezes, e com o japamala nos dedos, já lá. E nada acontecia. Porque eu esperava que algo acontecesse. Isso que é a dificuldade, né? A dificuldade. Quem vai meditar é que ela espera que algo aconteça aí, de primeira. Tem gente que eu vejo alunos que, numa primeira experiência, já voltam falando assim, não, mas eu senti isso, eu vi aquilo. Eu falo, nossa, que inveja. Que imaginação, né? Que imaginação você tem. Canal mais aberto, eu não sei. A meditação é única para cada um.
Então, o excesso de técnicas, de informação sobre a meditação me atrapalhou por muito tempo. Depois, mais tarde, eu conheci a meditação Vipassana, fiquei lá os 10 dias de silêncio, que é muito bom, recomendo, tal, dá uma purificada, tal, é um preparo, né, para a gente meditar, muito bom. Mas assim, eu fiquei durante um tempo praticando, depois eu achei muito sofrida para mim. A minha interpretação é que era muito difícil, muito sofrida. Então, não que eu não faça mais a meditação Vipassana, eu faço, mas eu tirei aquele rigor. E o que eu faço é assim, tempo que eu disponho, né, um período da manhã, um período da noite, é simplesmente sentar, ficar com o corpo quieto, aquietado, prestar atenção na respiração, a mente fica lá, blá, blá, blá. Muitas vezes, aproveitar essa mente pensante, trazer esse pensamento de fundo para frente, dialogar com ele, que vai te trazer insights sobre a sua pessoa, sobre o que você, sei lá, você está ali no seu pensamento de fundo, pensando numa briga que você teve, num diálogo do passado, então vamos ver isso, traz para frente, né? Traz para o principal, traz para a meditação, medita a respeito daquele assunto. Então não é nada passivo, sabe? Você fica constantemente, o corpo está pacificado, a respiração, os batimentos estão pacificados, mas muitas vezes tem uma enorme atividade de autoconhecimento, de autoobservação, olha, eu trouxe esse pensamento de fundo dessa discussão que fica lá, né, que eu falei isso, ouvi aquilo, não gostei, e aí eu posso chegar à conclusão, por exemplo, nossa, mas foi o meu orgulho, eu vejo o meu orgulho, reconheço ele, não é agradável reconhecê-lo, mas ao mesmo tempo isso dá um acalanto, né, um refresco, porque eu descobri esse orgulho. E a partir que é o orgulho doentio, que é insalubre, né, e que eu tenho que trabalhar. Quando eu o vejo, numa próxima aparição dele, eu vou reconhecê-lo e vou dominá-lo, né? Vou transformá-lo, né? Ou qualquer outro sentimento, um sentimento de inveja, porque é humano, né? Eu faço um caminho que é o pathwork terapêutico, e uma das coisas fundamentais é, no eu inferior somos todos iguais. É. E muitas vezes a gente fica se achando, não, mas eu não tenho jeito. Eu não vou meditar, não vou fazer yoga, eu não tenho jeito, eu sou diferente, eu tenho mais dificuldade que o outro, ou eu sou péssima pessoa, eu não vou, eu não, sabe, a gente tem algumas autoimagens muito negativas, né, fundamentadas numa criança interna, numa criança que não cresceu, que não amadureceu, né, que ficou egóica, que a gente estava falando, né, do eu inferior. Então, não é um processo fácil, não é alguma coisa para uma vida, na minha opinião. É, Autoconhecimento é para sempre, é para forever sempre. and ever. É. O que é interessante, né, Rosa? Então, aquela questão do Buda, né? O Buda vai falar do caminho do meio, e ele vai falar muito dos apegos, né? E a gente percebe, né? Ontem ainda eu estava conversando a respeito lá dos pecados, e é interessante a gente lembrar, né, que um dos significados, né, uma das raízes da palavra pecado significa exatamente apego. Então a questão, por exemplo, né, quando a gente fala da avareza, ou a gente fala da luxúria, ou a gente fala da gula, a gente está falando de coisas que a gente precisa, né? A gente precisa do dinheiro, a gente precisa de comer, né? A gente precisa se defender, né? O problema todo é quando a gente é apegado. É o apego ao dinheiro, o apego à comida, né? O apego à necessidade de se sobrepor ao outro, né? Que é a origem do sofrimento, né? Então aquela questão assim que o sofrimento o pecado é o que faz o homem sofrer, né? O apego, né? Aí transferindo, né? Os valores É, cristãos aí para os valores budistas. E quando a gente começa a se observar, é exatamente com isso que a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar, como você disse, né? De repente, poxa, olha, eu descobri, não é legal o que eu descobri em mim,
né? Mas, por outro lado, é um alívio muito grande de descobrir na gente alguma coisa, né? Quando eu vejo, por exemplo, isso quando atende alguém, que a gente vai ver os nodos lunares, aquelas coisas todas, né? Então fala assim, ó, para que existe isso, né? Existe para você identificar qual que é a sua mecânica. E a partir do momento que você identifica a sua mecânica, você, opa, percebi que quando eu caio nessa mecânica, eu estou realimentando um ciclo destrutivo, né? Então, né, a partir do momento que eu identifico que eu estou num ciclo destrutivo, né, um ciclo não legal, né, um ciclo, eu estou alimentando um ciclo repetitivo, né, e nesse momento eu começo a agir de modo diferente, né, então, na verdade, o processo de transformação ele vai começar aí, né? E a yoga ela vai fazer esse papel, né? Na verdade, yoga a gente imagina que é alguma coisa que a gente vai ficar só fazendo numa academia, vai fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, quando na verdade ela representa um exercício que a gente vai fazer o tempo todo, né? O tempo É, todo, né? A gente pode não estar fazendo exercício físico o tempo todo, né? Mas exercício mental é um exercício que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo, se a gente quer se transformar, a gente quer se conhecer, a gente quer mudar de vida, né? Determinados setores da nossa vida, determinadas situações, a grande maioria delas, elas são, né, resultado das nossas atitudes, né? Então, na verdade, a gente precisa compreender isso. E o yoga ele faz basicamente esse processo, né? Que nem quando, né, você falou, né, a pessoa ela vai procurar alguma coisa na hora que ela tá incômoda com ela mesma, né? E aí aquela questão dos circuitos neurais, né? Quando chega ao quarto circuito neural, que é o circuito que do, não estou bem comigo, né? Eu tenho necessidade de descobrir algo além disso, né? Eu não estou bem sim. comigo por causa de uma perda, por causa de um sofrimento. Nunca, né? Nunca é por causa de algo bom, né? Porque na verdade, enquanto está tudo correndo bem, como a gente diz, a gente continua acomodado na nossa cama de pregos, né? E na hora que a gente percebe que está na cama de prego, né, é o momento em que a gente começa a se mexer e aí sente a necessidade daquilo que a gente chama, então, de acessar a tríade superior, né? A gente é como se a nossa consciência subisse para um plano, né? Então, no momento eu tô no jogo de xadrez, eu sou uma das peças. No outro momento, a minha consciência ela sobe e ela vê o jogo de xadrez por cima. E uma vez que ela vê o jogo de xadrez por cima, eu tenho capacidade de entender o que realmente está acontecendo, né? Mas para isso tem que admitir as fraquezas, né? E essa questão das fraquezas, elas são interessantes, né? Um outro tipo de pessoa que é comum também, então tem aquele que acha que ele está num patamar, você falou das pessoas que dizem, eu não sou capaz, não sei o quê, mas também existe o contrário, né? Existe aquele tipo de pessoa que ela se julga num patamar tão elevado que ela diz que ela não precisa de nada disso, né? Que ela já está suficientemente desenvolvida e que ela não precisa de nada disso, né? Aí, né? Aí a gente percebe também que é muita prepotência, né? A gente, em termos evolutivos, vamos pensar assim, né? Disse que nós temos aí 777 encarnações em potencial para realizar, né? Quando eu falo em potencial, eu falo assim, ó, às vezes a gente passa 3 e não realiza uma, né? E às vezes a gente em uma a gente pode realizar 2, né? Então, né, É, né? Então o que acontece, né? Essas pessoas que elas acreditam que elas estão prontas, né? Se a gente for pegar assim o estágio atual, se a gente conseguiu fazer 444, assim a gente está no lucro, né? Tem ainda uma parte enorme pela frente, né? Então é interessante, né? Interessante que a pessoa elas tenham uma visão de que porque ela faz esse ou aquele exercício, né? Que ela está dispensada da autoobservação, ela está dispensada do trabalho de transformação, ela está dispensada dos sofrimentos, ela está dispensada da dor.
né? Como se isso não fizesse parte da vida dela, mais uma vez que ela julga que ela atingiu o grau, alguma coisa de algum lugar, né? Quando O que na, na ma- acontece nesse caso, né, é que o corpo ele vai dar um sintoma qualquer, né? vai aparecer a doença, né? Vai aparecer alguma coisa, né? Necessidade de parar, né, imposta, que eu acho muito pior, né? Você ficar doente numa cama ou você ter um problema neurológico qualquer. Enfim, a vida, ela tem uma sabedoria, né? Assim, a vida tem leis, né? O universo tem leis. E um conceito que a gente entende pouco aqui no Ocidente é o conceito do Dharma, né? O Dharma seria a gente levar a vida de acordo com essas leis universais, né? O que a gente faz é reverter um pouco, né, essas leis. Vou dar um exemplo. A maioria dos mamíferos dormem quando o sol se põe, né? Na verdade, ele não se põe, né? A gente está girando, mas, Isso, enfim, quando acontece repouso, né? Acabou a luz, vamos poder descansar. Quando a luz começa a nascer, acordamos. Então, e a gente, com a eletricidade, né, a gente foi subvertendo isso, e hoje a gente pode ficar com luz a noite inteira, ficar acordado, lendo, vendo série, né? E aí não acorda cedo, isso vai dando uma disfunção, né? Ao longo do tempo vai disfuncionando o nosso corpo, porque ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para quando diminuir a luz, eu entrar no estado de repouso, para quando ressurgir a luz, eu despertar para um estado de atividade. A alimentação é outra coisa. Quem de nós garante que, por mais orgânico que seja, né, que a gente procure comprar um alimento orgânico, é, não tem mais nada orgânico, não tem é. mais nada natural, né? Principalmente onde a gente vive, não tem, não tem. E então isso também vai causar uma disfunção no corpo. Ora, se eu tenho todas essas disfunções, eu estou contra a lei, né? Então, eu estou no caminho a Dharma, né? Sem lei, sem Dharma, né? E quando eu me ajusto às leis naturais, quando eu me ajusto aos ciclos naturais, como os ciclos, né? Aceitando também os nossos invernos, tanto quanto as nossas primaveras, os nossos verões, né? A gente tem esses ciclos, como os circuitos neurais que você tanto fala, né? Eu acho absolutamente inteligente esse estudo, recomendo a todo mundo, porque parte do nosso sofrimento é a não aceitação, né? Além do que a gente falou dos apegos, né? Não aceitar que somos humanos, que temos defeitos, que esses defeitos são de todo mundo, sabe? O que a gente não pode é se acomodar, né? E a gente não se acomoda porque a cama é de prego e uma hora vai incomodar. Ou por uma doença, ou por uma mudança, ou por uma perda, como você disse. E o que eu percebo, assim, tem muita gente procurando yoga nas fases de transição profissional. Vou deixar uma carreira, vou começar outra carreira, estou angustiada, estou com medo, né? Todos os sentimentos que vêm quando a mudança se promove, né? Quando a gente aceita a mudança, fala, então eu preciso mudar. Aqui não está bom, está me incomodando o preguinho. Eu vou mudar. Esse é o momento, né? Das terapias, do yoga, Da tudo para morte, né? ajudar. Né? O momento da morte, né? Sempre, né? Essas pequenas mortes que a gente tem que enfrentar, aceitar e superar. Na verdade, a gente não pega nada, tudo se transforma, né? Se eu tenho um defeito como a avareza, né, eu devo transformá-la em altruísmo, por exemplo. Mas são as duas faces de uma mesma moeda, assim como são faces de uma mesma moeda a matéria e o espírito, né? Essas compreensões, né, que a gente parte, às vezes, de um conhecimento intelectual, têm que ser vividas, né? E o yoga é uma forma de viver.
na prática. É muito interessante isso, né? Sem prática, né, Rosa? Sem prática nada acontece. Né? Não adianta, a gente pode ficar lendo livros e livros e livros e livros, né? Na hora que a gente vai praticar é que a gente descobre que a coisa não era bem assim, né? Ou muitas Tudo, né? vezes... É tudo, né? Ou depois, então, muitas vezes, depois de uma prática, aí a gente vai ler o livro e aí a gente vai falar assim, ah, agora eu entendi o que ele estava querendo dizer aqui, né? Porque ficam algumas coisas assim que a gente intelectualiza e a gente, Sim. né, e a gente imagina que vai ser daquele jeito e vai acontecer da maneira exatamente oposta daquilo, né? O que eu acho, Eu, né, o que é interessante é quando a gente percebe que o processo ele está certo, né? Agora eu vou falar uma coisa assim meio estranha, né? Mas para a gente perceber que o processo está dando certo quando ele começa a fugir daquilo que a gente esperava, né? Né? Aí que às vezes as pessoas falam, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não quero que aconteça isso. Ah, que maravilha! É aí que tá, é aí que a coisa está acontecendo, né? Porque tem que colocar o intelecto em xeque, né? O intelecto ele tem que ser questionado, ele tem que ser posto em xeque, porque se tudo continuar acontecer da maneira que a gente prevê, né? Então o processo está sendo preconceituoso, né? Porque, é, né? Ele está satisfazendo as nossas necessidades, os nossos anseios, né? Da maneira que a gente quer, né? E é quando a pessoa ela começa a se achar o máximo, né? E na verdade é o oposto, né? o novo tapetinho de prego, né? Isso, Na verdade, está rodando no novo colchão de prego. isso é o novo. Às vezes é taxinha, né? Às vezes o prego é maior, às vezes é mais taxinha, assim. Mas sempre é colchão de prego, né? Vai ter mais, vai ter menos, né? Mas é interessante, Sim. né? O que é rico nisso, né? Aquela coisa que você falou a gente tende a uma cristalização, né? Essa cristalização ela vai ocorrendo no nosso físico também, né? Em decorrência da nossa cristalização mental. Então, esse processo todo, o que ele vai fazendo? Conforme a gente vai mudando de caminha de prego, né? O que acaba acontecendo é que essa cristalização ela deixa de acontecer, né? Porque a gente cristaliza de um lado, daqui a pouco aquilo a gente é obrigado a descristalizar, vai cristalizar do outro, né? Mas nesse movimento, esse movimento que a gente está fazendo, né? Quebra aqui, quebra ali, quebra lá, né? Então, tanto isso vai sendo enriquecedor para nossa mente, como vai sendo enriquecedor para o nosso corpo também, né? Aquelas tendências, né? Como a gente disse, né? As rigidezes elas vão desaparecendo, elas vão mudando de lugar de repente, né? Mas é aquela história, né? Que conforme elas vão mudando de lugar, a gente vai descobrindo, né? Que existem esses lugares dentro de nós e que existe a necessidade deles serem trabalhados. Sim. O yoga, quando você falou, a gente faz yoga, procura fazer yoga o tempo todo na vida, né? Quando a É, gente está no caminho de. Mas não é que eu vou ficar o tempo todo meditando, o tempo todo fazendo asana, prestando atenção na minha respiração. O que a gente busca, quando eu vou à sala de aula, quando eu tenho uma instrutora, um instrutor, né? A companhia dos colegas, tudo isso gera, né, uma ambiência para que eu pratique ali de uma forma que dificilmente eu consigo sozinho, né? Ou em outro ambiente. Mas ali eu tenho, por breves momentos, por breves instantes, eu tenho contato com essa parte mais equilibrada, mais harmônica. Eu reconheço que isso existe. Eu reconheço que a felicidade existe, é, né? Que o contentamento existe, que a paz interior é possível, nem que for por uns instantes. Ao ter contato com isso, ao reconhecer a existência disso em mim, eu passo a buscar, isso. né? Então, o primeiro efeito
é um bem-estar físico, pelo que eu tenho de retorno de alunos, nossa, eu já comecei a dormir melhor, né? O sono melhora, o peso tende ao equilíbrio, não é que você vai perder peso, você vai perder peso se você tiver, por exemplo, um problema endócrino, que o yoga vai lentamente trabalhando, equilibrando, regulando, aí você vai perder peso. Se o teu problema é de falta de peso, você pode até ganhar peso, né? Porque vai ganhar músculo, vai. Mas assim, o bem-estar é a primeira coisa que faz a pessoa ficar no yoga. Eu me senti bem, melhorou. Eu mesma, eu fui procurar o yoga, eu já tinha 37 anos e já tinha feito diversas atividades. E quando eu me mudei aqui para o interior, eu tinha vários, eu era jornalista, né? Então eu tinha vários clientes, trabalhava com assessoria de imprensa, comunicação. Eu viajava muito, estava o tempo todo viajando na estrada, sentada no carro, e quando chegava no cliente, eu sentava numa cadeira, numa mesa de reunião, em frente a um computador, e eu comecei a ter muitos problemas de dor nas costas. Então, o que me motivou a ir procurar o yoga não foi filosofia, que eu não sabia nada, foi a dor nas costas. Me falaram, é bom. E eu tive alívio assim, nas primeiras aulas. Eu falo que foi paixão à primeira vista. A primeira aula eu já falei, eu nunca mais vou parar de fazer isso. É muito bom, né? Agora, não é todo mundo, porque se a pessoa chega com uma ansiedade, uma expectativa muito grande, ela se decepciona, fala, bom, mas é uma atividade física, né? Estranho, diferente, eu nunca fiz isso, mas é estranho. Aí tem gente que tem vergonha até de fazer alguns asanas, né? Pela postura, né? Tem gente que já me falou, eu fui numa aula de yoga e a mulher começou a falar em contrair os esfíncteres, não gostei. Tem essa parte da musculatura interna que a gente trabalha, Ela que é muito existe, boa. né? Tá lá, né? Tem que admitir, né? Induzir a pessoa nisso numa primeira aula, né? Tem que ter certos cuidados, né? De É, ir aos poucos, se sentir à vontade. Tem respiração, a respiração da abelhinha, você faz, o som é o zumbido de abelha, então 20, 10, 5 pessoas fazendo aquele, fica engraçado, porque parece que tem um apiário ali, né? Você vai, né? Para você soltar o ar bastante, esvaziar completamente, fazer um som, uma vibração aqui no palato e tal. Então faz esse som de abelha. Tem gente que fica envergonhado, né? Ou começa a dar risada, acha engraçado. Tem várias coisas que são diferentes do yoga, né? O yoga tem postura para soltar gás, né? isso, é. E as muito pudicas, então você não pode dar e falar, né? Você só Uma vez no meu grupo, uma vez no meu grupo, uma vez o meu grupo começou a fazer essas posições, né? Então a instrutora dizia assim: relaxar, 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 né? Aí alguém começou a soltar gases lá, ela falava assim: olha o relaxo, olha o relaxo. acende o incêndio. É, né, Rosa, a E questão é admitir que nós temos tudo isso, né? Isso é fundamental, né? A gente busca a espiritualidade, mas a humanidade está lá e faz parte disso, né? Faz parte disso, né? Então já começa tendo que admitir tudo isso, né? É uma coisa muito importante, né? No mínimo, né? A gente percebe, né, que nessa prática, né, tem uma série de coisas, né, que vão fazendo a gente entrar em contato com as nossas fraquezas, com as nossas inseguranças, com as nossas fragilidades, né? Porque é o tempo todo isso, né? É o tempo todo isso, né? Não é eu vou fazer yoga e vou virar um super-herói, né? Com poderes extraordinários, né? Muito pelo contrário, né? Eu vou entrar em contato com as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, e no momento, sim, o que é bonito, né? No momento em que eu as admito, eu passo a ser forte, né? sim. Isso é maravilhoso dentro desse processo. É.
Eu, quando estava na transição do jornalismo para yoga, eu comecei a perceber assim, toda capa de revista de yoga, todo artigo de yoga, tinha lá uma foto de uma postura muito difícil, que não é para seres humanos normais, né? Eu falo, mas que diabo, né? O cara quer divulgar o yoga e põe uma postura que a maioria vai olhar e falar, é isso, eu não consigo, não vou. Então tem esse público que gostaria muito de fazer, mas não se acha capaz, porque não tem alongamento, porque não tem força, porque não tem. Não, a própria pessoa que você me indicou falou assim: o que eu vejo aí de prática eu não consigo fazer, né? Bom, primeiro você tem que tentar para ver se você não consegue, né? A gente vai aos poucos e vai desenvolvendo flexibilidade e força e você vai fazer coisas que você nunca antes imagináveis, É, imaginado. Mas eu acho um erro esse tipo de divulgação, porque, em geral, são pessoas bem jovens, pessoas que já têm uma natural flexibilidade, né? E aí pega e faz. Às vezes a pessoa nem é praticante de yoga. Eu tinha uma personal, né, trainer, que ela era muito elástica, porque ela tinha uma elasticidade, aquele corpo que é até perigoso, né? Hoje é considerado até uma doença. E tinha feito balé, e era personal, né? A mulher era de borracha e muito forte. E muito fofinha. E aí vira e mexe, alguém convidava ela para fazer uma postura de yoga, para fazer aparecer no jornal, sei. na capa da revista. E ela não era praticante. E ela uma vez falou para mim, me botaram numa postura lá, mas eu não consegui ficar. É porque não é só o corpo que fica, É, né? Quando você vai para uma postura dessas bem complicadas, a postura é uma atitude mental também, né? É uma atitude interna. Não é só uma postura externa, é uma atitude envolvida, né? Mas ela não é fundamental. Você pode fazer yoga fazendo 3 ou 4 asanas, é, 3 ou 4 posturas, e não precisam ser as mais difíceis, né? Mas por tudo isso, é uma prática desafiadora, é. né? Porque é diferente. E a gente tem que entender a cultura que a fundamenta para um pouco, né? Para poder ingressar nesse mundo que é tão diferente e assustador, né? O que é legal, né? A gente comenta-se muito, né? A iniciação ela começa do plano mental, né? Então significa assim, ó, o que está abaixo do plano mental eu não preciso cuidar, ou não é tão importante assim para a minha evolução, né? E você vê que é o É, contrário, né? Porque tudo, né? O yoga ela acaba fazendo um papel extremamente importante, né? Em relação às posturas mentais, né? Ela acaba, como você disse, né? Então, nem para ter uma postura física, na verdade, é preciso desenvolver primeiro uma postura mental, né? Tudo que para eu conseguir alguma coisa do lado de fora, eu preciso primeiro desenvolver aquilo do lado de dentro, né? Então, para eu desenvolver alguma coisa do lado de dentro, eu preciso entrar em contato com o meu lado de dentro para saber o que, que eu tenho lá, né? Para saber se existem condições ou quais seriam as condições para eu desenvolver isso, né? Ou seja, né? É um trabalho riquíssimo, né? Uma prática como a gente já disse, né? Veio dizendo até agora, né? É uma prática que ela acaba se expandindo, né? Para uma sim. prática constante, né? É bem legal. E é um aprendizado que não tem fim. É, Até ontem eu estava com uma amiga que eu estava um pouco ansiosa para falar do assunto, eu sempre fico, né? aham, Ela falou, mas qual é a disso? Você precisa resolver isso? Eu sempre acho que eu não estou preparada, que eu não sei o suficiente. Aí depois eu falei, Rosa, quantas vezes você passou por isso para lembrar que o conhecimento do yoga é tão grandioso, é uma coisa tão imensa, que não tem como você saber tudo. é, é. É, E tudo, né? Tudo é então, a gente assim, né? tem sensação, não estou preparada para falar disso, sabe, porque tem muita coisa. E aí esse é um problema, né, que eu trouxe
para frente, meditei a respeito, e esse é um exemplo prático, né? A gente tem lá uma angústia, uma ansiedade em relação a qualquer coisa, não posso fazer porque eu não me sinto preparada, porque eu não tenho todo o conhecimento, eu não vou lembrar a minha memória, não sei o que, você se interpõe uma série de dificuldades. Mas você se dá conta desse ciclo que você está vivendo, os pequenos ciclos diários, né? Ciclos, tanto os negativos, né, quanto os positivos. Então, eu fico com medo, aí eu tendo a desistência, aí eu me acho incapaz, aí eu fico deprimida porque eu sou incapaz. Então, é um ciclo, É um né? ciclo, é. Só que se eu percebo, eu reconstruo esse ciclo, né? Para uma coisa mais positiva, mais melhor, né, para mim, e reconhecendo. Então, eu falo, o yoga é um assunto assim, eu não sou especialista, longe disso, não, sabe? Só eu pratico, né? Eu pratico e aquilo que eu aprendo eu procuro instruir, passar para outras pessoas, porque acho que é benéfico. É. Mas é amplo, Renê, a gente pode fazer umas 20 lives sobre Eu isso. acho que sim. Da ação, dos propósitos e Vamos das lá, né? mentalizações, Então é isso aí, né, várias e Rosa? várias. É, vamos encerrar essa daqui então, né? Já deu o nosso tempo. E Tá legal? tá? E eu assim, super gostoso, né? Esse tipo de conversa, esse tipo de troca, né? E, e é isso, tá, pessoal? Eu agradeço vocês, né, vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, né? E eu vou colocar o contato da Rosa na descrição do vídeo aqui do canal, para se vocês quiserem entrar em contato com ela, que vocês façam. Né? Lembrando, né, Rosa, fala um pouquinho da. Agora a gente está em novos tempos, né, em relação à tecnologia. Então, o Sim, que aconteceu, né? A Rosa andou teve uns experimentos de fazer yoga online, né? Grupos virtuais de yoga, né? E, sim. a Rosa começou a fazer esse trabalho também. E eu acho interessante divulgar, tá? Eu fico aqui me despedindo já, agora passo a palavra para a Rosa. Legal. Então, não tive outra saída, na verdade. Começou a pandemia, naquela primeira semana, pô, acabou a aula, como é que eu vou viver, né? Como é que eu vou fazer agora? Aí procuro aqui e ali e botei uma plataforma, e já na semana seguinte estava dando as aulas online. Bacana, funciona para algumas pessoas, né? Funciona para as pessoas que estão distantes. Para mim foi muito bom, pude rever alunos que tinham se mudado de Vinhedo, né, que estavam distantes, e a gente pôde se reaproximar, atender pessoas que estão precisando e estão num local onde não tem. É uma experiência muito rica, que é o que essa tecnologia nos traz de positivo. Mas também é desafiadora, você veja, eu para ligar aqui, estabelecer para fazermos a live, eu tenho dificuldade, burra véia. Mas é isso aí. É mais difícil. A gente tem resistência, né? Mas acho maravilhoso, maravilhoso. O meu espaço é o Yantra Yoga Vinhedo, tem no Instagram, tem no Facebook, Yantra com Y, né? Yoga com Y, e Yantra Yoga Vinhedo. As aulas online são feitas pela plataforma Zoom, tem aulas online praticamente todos os dias à noite, e quem quiser, entre em contato, eu mando um convite, e a pessoa pode, inclusive, fazer uma aula experimental, né, para experimentar, ver se adapta, se dá certo. Essa plataforma você consegue ela grátis, instala tanto no notebook quanto no celular, né? Funciona, viu? É legal. É isso aí. Tem umas falhas técnicas no meio e tal, mas tá indo. Estamos conseguindo resolver todas e ficar cada vez mais à vontade também com essa nova forma de comunicação, né? Mas também já voltei às aulas presenciais, aqui em Vinhedo, também é muito bom.
Ah, isso aí, então. Muito obrigada, super oportunidade, Tá, eu que prazer te agradeço ver. também. Tá? E é isso aí, né? É A gente sempre vai bom. se encontrando futuramente, a gente marca aí uma continuidade para esse tema. Tá bom? Se Tá. Deus, tá bom? Tchau. Obrigada. Até mais. Tá? Beijo.